Shema Israel, Adonai. Shalom, shalom, Erev Tov, mais um estudo do nosso canal Estudando Torá. E neste estudo eu queria mostrar a diferença entre a palavra expiação e a palavra perdão. O que significa expiação, o que significa perdão, visto que no cristianismo existe uma confusão tão grande sobre esta questão, ok? Coisa que no judaísmo realmente está bem claro, ok? Não estou dizendo que o judaísmo tem a verdade toda, mas em relação ao judaísmo realmente está bem claro, ok? Essa diferença entre uma coisa e outra, ok? E nós vamos ver então isso, ok? Vou olhar aqui para a minha cábula, para o estudo que eu fiz, ok? E para que nos possamos então nos conduzir e nos guiar. Qual a diferença da expiação e do perdão? Expiação. Expiação é um substantivo, ok? De, primeiro, purificação de crimes ou faltas cometidas, meio usado para expiar-se penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório da culpa. No Antigo Testamento, uma classe de contrições que consistia em sacrifícios expiatórios e cuja finalidade era de reparar os pecados. Este é o termo expiação. Vamos ao termo perdão. Perdão também é um substantivo, remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa, indulto. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Fórmula de civilidade com que se pede desculpa. Ok? Então, só por aqui já podemos então entender a diferença entre uma coisa e outra, ok? E a própria Bíblia até mesmo ela marca essa diferença, ok? Então vamos então começar então a entender, ok? Realmente o que é expiação, o que a Bíblia diz sobre expiação e o que a Bíblia diz sobre perdão, ok? Vamos entender uma coisa bem clara. Expiação, ok? Nós encontramos em Vaikra, Perec 23, Passuque 27, diz assim: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Ok? Bem, logo aqui neste primeiro versículo de Vaikra, de Levítico 23, 27, nós vemos que realmente a expiação é algo completamente diferente, ok, daquilo que nós achamos como sendo perdão. Porque expiação, o que é que acontece? Assim, eu quando cometo um pecado, ok, eu pago para esse pecado. Eu pago para reparar o erro desse pecado. A lei dá montes de exemplos desses, como por exemplo, se alguém frauda uma outra pessoa num animal, o exemplo, ok? Ele é obrigado a restituir um animal semelhante àquele e algo um pouco mais, ok? E algo um pouco mais. Porquê? Vejamos uma coisa muito interessante. A expiação, ela tem comumente perante o Eterno, ok? Um ato, ok, que nós fazemos para compensando a nossa ação, ok? Expiação é um ato que a gente faz para compensar, ok, algo que nós fizemos que era errado. Então, automaticamente, o que é que acontece? A expiação parte de mim. A expiação, ok, parte por parte de alguém, né? Quer dizer o quê? Imagina que eu cometo um pecado. A Torá diz qual a consequência desse pecado. Então o que acontece? Quando eu sofro a consequência desse pecado,
ok? Eu estou expiando esse pecado. Eu estou fazendo o quê? Estou dando uma contrapartida, ok? Em relação a essa ação, ok? Isto é expiação, como vemos aqui. E dizem-nos ainda mais, novamente no livro de Levítico, no versículo à frente diz assim: não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia de expiação, quanto se faz propriação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quer dizer o quê? Que estava se referindo, ok, ao dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, em que alguém iria fazer uma contrapartida, ok, por aquela ação que havia sido cometida por mim. Esse alguém pode ser fora de mim, ou na realidade eu, concretamente, ok? E neste caso seria o sumo sacerdote, que iria fazer expiação pelos meus pecados. O que é que acontece? Mas na realidade, se nós analisarmos esta expiação que o sumo sacerdote faz pelos meus pecados, parte de mim próprio. Porquê? Cabe a mim levar, ok, algo que me custe, cabe a mim levar à presença do sumo sacerdote algo que seja verdadeiramente grande ou difícil para mim fazer, ok, para que ele possa executar o sacrifício, ok? Porque na realidade quem faz a expiação não é o sacerdote simplesmente executa, ok, o processo da expiação, mas quem faz a expiação sou eu. Porquê sou eu? Porque eu estou trazendo ao Beit HaMikdash, eu estou trazendo ao templo sagrado, ok, algo que me custa, algo que é meu, ok, e que sendo meu terei que ter um prejuízo, ok, por causa daquela ação que eu havia feito. Quer dizer o quê? O prejuízo que eu causo perante a minha ação errada, ok? Em contrapartida, o que é que acontece? Eu tenho que ter um prejuízo semelhante ou até mesmo superior, mas nunca inferior, mas sim superior, como a Torá nos ensina, ok? E nesse sacrifício, nesse prejuízo que eu tenho superior à ação que eu fiz, como fui em si prejudicado por mim mesmo, porque na realidade a expiação é também uma contrapartida, quer dizer, tu seres, de alguma forma teres um dano, né? Sofreres um dano em relação à ação cometida, ok? Isto é expiação, ok? Então quer dizer o quê? Quando a Torá nos ensina, ok, que nós temos que expiar os nossos pecados, a Torá está dizendo o seguinte, assim, que nós temos que, como se fosse fazer uma penitência, ok? Temos que fazer algo que nos custe, ok? Até mesmo nos possa prejudicar em função do que quer que seja, ok? E neste caso eram animais, ok? Então o que acontece? É o seguinte, assim, se eu cometo um erro, ok? Eu tenho uma punição, a qual eu tenho que a cumprir, e cumprindo essa punição, ok? Substitui a ação errada que eu cometi. Isso é expiação. Já diferente é o perdão, mas ainda estamos na questão da expiação, ok? Então dá para entender que expiação, ok, é uma contrapartida que se faz em prol de uma ação errada. Tu quer dizer o quê? Que eu sou perdoado pela misericórdia de Deus? Não. Não. Quer dizer o quê? Que eu sou perdoado, sim, pela minha própria ação. Eu recebi o perdão do Criador, de Hashem, pela minha própria ação. E é assim que o judaísmo vê, ok, o perdão dos pecados. Ok? A Torá nos ensina, né, o judaísmo, a Torá nos ensina ao judeu, a Torá ensina ao judeu que o judeu, quando comete alguma coisa de errado, ok?
podemos até usar a palavra pecado, quando comete um pecado, ok? O que é que esse judeu tem que fazer? Ele tem que fazer algo que compense, que seja uma contrapartida por aquela ação errada que eu fiz. Então o que é que acontece? Eu recebo algo, um indulto, um perdão, ok? Mas na realidade o conceito é diferente. Porquê é que eu recebo um perdão? Eu recebo um perdão porque eu fiz uma contrapartida, ok? Eu fiz algo, ok? Que foi uma contrapartida daquela ação, ok? Isto é expiação e é isto que a Torá nos ensina. A Torá nos ensina que quando nós pecamos, quando nós erramos, nós temos que assumir esse erro, ok? E como nunca conseguimos reparar esse erro, na verdade, mas tentamos fazer algo em prol desse erro. Ou tentamos fazer uma contrapartida em prol desse erro, ok? E muitas das vezes, ok, essa contrapartida até é revelada na própria Torá. Em Bereshit nós vemos isso mesmo. Quando, como já falei em outros estudos, quando Caim mata Abel, o que é que o Eterno Deus diz? Pois agora a terra cuidará de castigar. Quer dizer o quê? A contrapartida que Caim leva em relação à ação dele é que a terra iria fazer ele pagar, ok? Ele pagar por aquele mesmo ato, ok? Pecaminoso, ok? Agora, em relação ao perdão não é assim. Porquê? Porque o perdão é eu errar, não fazer nada ou não tomar uma ação que tome uma contrapartida daquela ação e receber do Criador um perdão, ok? E a Torá nos ensina ainda mais, a Tanakh ainda ensina ainda mais que esse perdão, ok, ele depende de quem? Da misericórdia do Criador. Agora, a expiação não depende da misericórdia do Criador. Ok? Então quer dizer o quê? Quando na realidade tu expias um pecado, ok? Esse pecado é anulado. Porquê? Tu pagaste por ele. Tu pagaste por ele. Nós pagamos por ele, com qualquer ação que seja, mas nós pagamos por ele. Ok? E isso é o que a Torá nos ensina. A Torá nunca nos ensinou, a lei de Moisés, e toda a Tanakh até assim mesmo, os profetas e tudo, nunca nos ensinou, ok, que a gente peca e pela misericórdia de Deus não somos punidos, não somos nada e recebemos o perdão. Não é assim. Não é assim. Inclusive, os próprios profetas falam isso, por causa do pecado de Israel, que Israel ia para o exílio, iria sofrer, até mesmo Daniel, quando fala daquela questão dos 40 anos, que Jeremias, ou 70 anos, acho que é 70 anos, que Irmiyahu havia profetizado, né, para que pôsse fim à transgressão, ok? Então, houve uma contrapartida de tempo, de um certo tempo de sofrimento, ok? Para pagar por aquela ação errada. Okay? Então o que acontece? Acontece que é isto que o Criador exige do ser humano. O que o Criador exige do ser humano, okay, é que nós próprios, nós seres humanos, okay, que erramos, a pessoa que erra em si, tome uma ação em contrapartida daquela ação errada. Aí sim, ele não recebe o perdão pela misericórdia de Deus, ok? Mas é como se ele tivesse pago, na verdade, não é pagado, é pago para receber esse perdão. É completamente diferente. Nós vemos o caso de Davi. Davi, quando ele comete, né, o adultério e seguida, né, a questão do homicídio, né, do marido de Batseba, ok? O que acontece? O profeta veio e disse: pois agora a espada nunca mais se apartará da tua casa. Deus perdoa-te. Mas esse perdão tem um preço. Esse perdão tem um preço. Qual é o preço? Todo o sofrimento que Davi ia ter após o seu ato pecaminoso. Ok? Então quer dizer o quê? Isto é que o judaísmo nos ensina. O judaísmo nos ensina, ok, que nós próprios devemos ter dano ou prejuízo
por nossas próprias ações. Infelizmente, o que o cristianismo tenta impor no mundo é que ninguém é punido pelas suas ações e por simplesmente é perdoado porque alguém, desculpem, agora sou curto e grosso, porque alguém decidiu que iria morrer por mim. Não faz sentido. No olhar, na visão de toda a Bíblia hebraica, ok, dos profetas, da Torá e tudo mais, não faz sentido essa questão. Não faz sentido. Ok? Porquê? Porque em todo o tempo Deus nos mostra pela Torá, pela Tanar, que o ser humano sempre pagará para receber o induto, para receber o perdão do seu pecado. Sempre o ser humano pagará. E qual ser humano? Aquele que na realidade executou o crime. Mas nós vemos ali então o sumo sacerdote tentando espiando o pecado do povo. Na realidade o sumo sacerdote não vai espiar o pecado do povo. Porque o que espia o pecado do povo é a própria pessoa. Porquê? Porque quando era levado o animal ao templo para ser sacrificado, a pessoa punha a mão sobre o animal e transferia, a própria pessoa transferia o pecado dele para o animal. Ok? Então quer dizer o quê? E o mais engraçado não é só a questão da transferência. O mais engraçado é que esse animal, ok, que era oferecido, custava à pessoa. Quer dizer o quê? Era como se tivesse um prejuízo para que na realidade isso acontecesse. Ok? Agora, o perdão que a Bíblia cristã nos tenta transmitir é completamente o oposto. Tanto que é o oposto que eu li aqui, não é? Só um momento. Que eu li aqui no início, ok? Na introdução, que perdão é o quê? É o quê? É um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir. Quer dizer o quê? A pessoa cometeu um erro, então ela não é obrigada a pagar por esse erro e simplesmente é perdoada. Mas a Torá nunca nos ensina isso. Porquê? Isso, pelo contrário, traz o quê? Maior pecado ainda. Porque vejamos, se uma pessoa peca, ok? Não paga pelo seu pecado, lógico que ela vai continuar pecando. Não lhe custou nada, não teve dano algum, não teve sofrimento algum. Agora, quando na realidade existe sofrimento, existe dano, ok? A gente pensa duas vezes, espera lá, não vou fazer isto, porque se eu fizer isto que é errado, eu vou ter que fazer uma contrapartida desta e daquela forma. Ok? Mas também é claro que é errado, ok? Eu pensar, não, eu peco e depois vou fazer contrapartida e é perdoado. Não, isso também é errado. A Torá nos fala sobre isso. O próprio profeta Yeshayahu, né, Isaías, fala sobre isso. Ok? Aquele que mata um cordeiro é como quem degola um cão. Ele dá esse exemplo bem claro, ok? Que é o seguinte, assim, não há que fazer as coisas, ok? Só porque sabe que vai dar uma contrapartida e vai receber o perdão. Não, é errado isso. Mas muito mais errado é o quê? Eu pecar, ok? E de repente, do nada, olha, recebo o perdão sem ter dano algum, sem ter prejuízo algum, sem ter feito nada para que isso aconteça. Então, por isso é que o judaísmo nos ensina, ok, que os nossos pecados, ok, eles são perdoados, ok, através dos nossos sofrimentos, né, das nossas expiações e também através dos nossos méritos. Quer dizer o quê? Através daquilo que padecemos para pagar aquela ação, ok? Mas também através daquilo que fazemos de bom, ok? Cobrindo aquela ação. Quer uma coisa, quer outra.
Agora, no caso do perdão, não. No caso do perdão, não é isso que nós vemos. O que a Bíblia cristã, e na realidade até eu estive a procurar passuques sobre a questão do perdão, engraçado, não encontrei muitas. Não encontrei simplesmente duas. Só simplesmente duas passagens em que na realidade fala de perdão, que é em Salmos 134, mas contigo está o perdão para que sejas temido, ok? E Daniel 9:9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele. Mas ainda que existem estes versículos, ok, falando de perdão, ainda assim consegue-se entender que nesses mesmos versículos há o ato da expiação. Daniel 9:9, sabemos que é a oração que Daniel está fazendo quando ele põe-se a ponderar na profecia do próprio Ermiyahu, ok? E em Salmos, ok, 130, 4, é quando na realidade o homem tem aquela ação expiatória, ok, e que tema ao Eterno, ok, e que ganha temor do Eterno, ok, porque sabe que só depois disso o Eterno concede o perdão, ok? Então, na realidade, em nenhuma parte da Bíblia hebraica, afirmo e repito, em nenhuma parte da Bíblia hebraica nós vemos a questão do perdão como o cristianismo a olha. Não vemos. Em nenhuma parte da Bíblia hebraica nós encontramos isso. E se alguém encontrar alguma parte da Bíblia hebraica a questão do perdão como nós vemos na Bíblia cristã, ok, que me apontem, que me mostrem, porque eu não encontrei. Eu não encontrei. Agora, se formos buscar o perdão como nós lemos ali, ok, como sendo algo que é alcançado pela misericórdia, ok, nós só vamos encontrar aonde? Na Bíblia cristã. E o mais engraçado, porquê na Bíblia cristã? Porquê na Bíblia cristã? Porque não existe na Bíblia hebraica. Ok? Então, se não existe na Bíblia hebraica, é um assunto que nem nunca o Criador o mencionou. Nunca o Criador o mencionou. Ok? Então, mas se encontramos na Bíblia cristã a questão do perdão pela misericórdia, ok? Nos mostra a nós o quê? Que há uma liberdade para o pecado. Então o que é que acontece? O que eu vejo sinceramente pela Bíblia cristã, vejo que há liberdade para o pecado, ok? E o contrário eu vejo na Bíblia hebraica, que essa liberdade ela é anulada. Porquê? Porque há uma ação, há uma consequência, ok? Há uma consequência. E eu lembro-me já ter falado alguns estudos atrás, ok? Que ninguém sai deste mundo, ninguém sai desta terra sem que primeiro expie por todos os pecados que cometeu. Ninguém sai desta terra. Estão a entender? Então, se ninguém sai desta terra, deste mundo, até que pague por todos os pecados que cometeu, como então vemos aqui a questão do cristianismo? Não existe base. Na Bíblia hebraica, em nenhuma parte da Bíblia hebraica não existe base para se acreditar dessa forma. Não existe. Não existe. Porque vejamos uma coisa. Vou dar um exemplo. Imagina uma mulher que comete adultério. Ok? Ela comete adultério, é apanhada em adultério, sofre uma punição, ou sofre o que quer que seja uma contrapartida por aquela ação. Ela vai repetir novamente a mesma ação? Lógico que não. Até pode vir a cumprir, até pode vir a fazer novamente a mesma ação, mas com mais temor ainda, com mais receio de ser apanhada. Agora, uma mulher que comete adultério e de repente diz, olha, estás perdoada. É lógico que ela vai cometer muito mais. É muito mais fácil ela cometer novamente a mesma ação,
porque não houve dano, não houve prejuízo, não houve contrapartida, ok? É muito mais óbvio que ela vai cometer essa ação novamente, ok? Do que na realidade aquela pessoa que faz a mesma situação e que é punida por isso, que paga por isso. Estão a entender? Então o que é que acontece? Dá a sensação, ok, que há algumas partes da Bíblia cristã, ok, da Bíblia cristã, algumas partes da Bíblia cristã, ok, dá a sensação que dá liberdade para o ser humano pecar. E até mesmo estudando a Bíblia cristã, eu não vejo, não consigo ver nem nas palavras de Yeshua, que eu não gosto de usar o nome romano, né? Nas palavras de Yeshua, ou Yeshu, ok? A questão desse perdão assim pela misericórdia, eu não vejo. Porque o que é que acontece? O que eu vejo é, até mesmo quando o próprio Yeshua cura um paralítico, ou que seja, ou um cego, em que ele diz, vai, não peques mais. Qual é a sensação que dá ali? A sensação que ele dá é que o cego já passou o tempo de sua cegueira, todo o tempo que passou de cego, como se fosse um preço que pagou. Pelo mal que ele fez. Ou o paralítico, não que seja, pelo mal que ele fez. Está a entender? E que naquele momento é como se tivesse dito assim, olha, já pagaste o teu preço, pronto, estás perdoado, não voltes a pecar mais. Ok? É isso que eu vejo no livro cristão. Agora, eu não vejo no livro cristão um Jesus em que diz assim, olha, pronto, estás perdoado, acabou. Não! Porque na realidade, se a gente for observar de uma forma muito mais profunda, nós vamos entender que o ser humano, as pessoas em qual Jesus, ou Yeshua, fala isso, eles sofriam. Eles tiveram um tempo de sofrimento. A sensação é que dá a entender que Yeshua, ok? Ali estava declarando o quê? Já pagastes. O tempo que sofreste, pagastes. Então posso-te curar, sim. Estão a entender? É isso que eu vejo na questão do cristianismo, ok? Então, o que eu vejo é o seguinte, é que as pessoas deturpam, mas deturpam bastante a mensagem que ali é transmitida, ok? Isto é só um pequeno pensamento, pensem, analisem e vejam se realmente não será assim. Será que realmente quando Jesus diz, olha, perdoados são os seus pecados, é porque ele já não havia pagado no tempo de sofrimento, ok? Por todos os seus pecados que havia cometido, a qual a situação se deu? Estão a entender? Pensem nisso. Pensem nisso. Porquê? Porque se assim foi, realmente a Torá é cumprida. Se assim foi, realmente a lei é cumprida. Quer dizer o quê? Eles pagaram sim por a ação errada, ok? Chegou um momento em que já não tinham mais nada que pagar, então foram justificados, pronto, e então receberam a cura. É assim que eu vejo, ok? Como um judeu que eu sou, como um bom judeu que eu sou, tentando cumprir ao máximo a Torá, é assim que eu vejo. Então eu não vejo ali um perdão por misericórdia, não, eu vejo ali um perdão porque a pessoa já havia pagado anteriormente por aquele perdão, ok? Shalom, shalom a todos, agradeço a todos, ok? Isto é só um breve pensamento, ok? Voltaremos então numa outra altura com mais um estudo, mais um pensamento e agradeço a todos, ok? Compartilhem, ponham o seu like, subscrevam, ok? E assim vamos crescendo aos pouquinhos, ok? Baruch Hashem, Bezrat Hashem, shalom, shalom.